Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Tribuna no Enem. Eu sou a Ana Carolina Carnelli, repórter multimídia da Rede Tribuna. E aqui você acompanha uma série de entrevistas com professores que vão te ajudar a se preparar para o Enem 2025. Além disso, todas as terças e quintas, o jornal A Tribuna publica simulados, com questões de anos anteriores que vão te ajudar a se preparar para essa reta final. Você está preocupado com a questão do tempo para a redação do Enem? Então vem comigo que hoje nós vamos conversar com a professora Beatriz Demarque, de redação do Madam, e ela vai te dar dicas de ouro para você se dar bem na prova. Bem-vinda, professora. Obrigada. O Enem está batendo aí na porta, né, há menos de um mês. Existe alguma dica de ouro que você costuma dar para os seus alunos nessa reta final? Olha, uma orientação muito relevante para esse momento seria o aluno revisitar os textos antigos, os textos que ele já escreveu ao longo do ano, certo? Porque quando a gente dá um espaço para a nossa escrita, a gente consegue reler o nosso texto com mais atenção, com mais criticidade, e isso vai ajudar ele a compreender o que não ficou tão interessante, né? E aí, a partir disso, vale também revisitar correções antigas, porque aí ele consegue ver, tanto nos textos que foram bem avaliados ou mal avaliados, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, e aí repetir os pontos fortes, né? E talvez buscar uma forma de reescrever esses pontos que ficaram mais prejudicados, entender quais que foram os vacilos, os deslizes cometidos, e aí aproveitar essas últimas semanas para tentar reescrever um parágrafo ou às vezes um texto inteiro, levar para os nossos corretores, para receber um novo feedback e conversar mesmo sobre esse processo de escrita. E você estava aqui me falando, né, que existe uma orientação para os alunos revisarem antes, começarem pela redação, né, e verem ali o tema, e aí começarem a anotar o que vem na mente. Como é que é essa orientação? Então, é uma orientação que não é universal, vai de cada aluno. E esse aluno pode medir o quanto isso ajuda ele ou não a partir, por exemplo, dos simulados. Se é mais interessante para ele começar a partir do tema da redação ou começar a partir da própria escrita da redação, né? Mas é interessante que a partir do momento que o aluno saiba qual é o tema, ele já tente anotar ali quais são as informações que ele traz com ele mesmo sobre aquele assunto, e depois da leitura da coletânea, ele pode selecionar essas informações e aí sim criar um projeto de texto para poder estruturar as ideias antes de fato, produzir um rascunho. E como é que é essa questão da coletânea, né? Esses textos que são de apoio. O aluno, ele pode usar alguns dados que vêm neles? Como que funciona? Ele pode usar, a coletânea é importantíssima porque ela dá um direcionamento para o recorte temático, certo? E o aluno pode utilizar. O que ele não pode produzir o texto inteiro com informações baseadas na coletânea ou copiar os trechos da coletânea, porque dessa forma ele seria penalizado, certo? Mas ele pode sim utilizar, né, desde que ele traga também um repertório externo dele, próprio. E uma pergunta que não quer calar, que eu acredito que esteja na mente de todos os alunos: existe algum tema, assim, que seria alguma aposta, algum eixo temático que vocês estão apostando para esse ano? Tudo bem. O que a gente acredita lá no Madam é que o ideal não é buscar acertar o tema ou não de redação, mas sim estudar a partir de todos os eixos temáticos que o Enem cobra. Então, a ideia do Enem é que o aluno esteja antenado para poder falar sobre qualquer tema, né? Sobre qualquer um desses eixos temáticos. Então, a ideia é essa. Sobre esses temas, assim, o que o aluno pode levar de repertório? A gente estava conversando sobre filmes, sobre livros, né? Até sobre músicas, tudo isso pode ser usado na hora da prova? Tudo isso. O INEP tem uma lista bem grande de repertórios que são considerados legitimados. E aí vai do conhecimento próprio do aluno. E existe essa ideia, né, de algumas coisas que são coringas que os alunos levam, né? Você estava me dizendo que essa ideia mudou ao longo dos anos. Normalmente a gente sempre levava um repertório coringa ali na manga, algum autor. Como é que tá agora? A gente tá chamando de repertório de bolso, que é um repertório que é bastante genérico, né? E ele geralmente não vem acompanhado de uma articulação tão firme com a argumentação. Quer dizer o quê? O aluno não pode utilizar?
Ele pode trazer um repertório que é mais genérico, que é mais batido. O problema não é esse. A questão é, ele vai ter um pouquinho mais de trabalho para poder mostrar a relevância daquele repertório, que é mais genérico, que funciona para muitas coisas, né? A relevância desse repertório com o tema, porque talvez ele tenha que fazer um esforço maior para poder articular essas informações e, de fato, sustentar a argumentação dele. Mas ele pode utilizar. Mas às vezes é preferível que ele busque as informações que ele conhece e que ele tá mais seguro para poder utilizar. E a redação, então, conversa muito com as provas de português, né? Com a prova de sociologia. Existe alguma possibilidade de alguma forma, essas provas conversarem na hora ali da redação? Ou ter algum autor que foi citado em alguma questão ali de sociologia, de filosofia, que o aluno pode usar na hora da redação? Sobre as provas conversam, principalmente ali com a prova de geografia, eu diria, com a prova de sociologia, porque o Enem trabalha com temas sociais. Só que o aluno, apesar de poder utilizar as informações que estão na prova, no caderno de questões, ele não pode copiá-las, né? Então, às vezes isso pode acender na cabeça dele alguma ideia ou algum período histórico que ele não se lembrava, mas ele não vai poder copiar de forma literal as informações que estão no caderno de questão. Para se dar bem no Enem, na parte da redação, o aluno ele tem que ter um certo repertório, né? Da parte de sociologia, de atualidades, filosofia, português. O que o aluno tem que fazer nessa reta final, então, para realmente ir com um repertório bem preparado? Como o Enem pede que os alunos sejam mais antenados, o ideal seria que o aluno continuasse acompanhando as notícias, acompanhando o que tem acontecido no nosso país de forma geral, né? E para isso ele pode utilizar bastante das aulas de geografia, das aulas de geopolítica, né? E dos autores que ele vai conhecer em filosofia, em sociologia. Então, a redação acaba conversando com diversas outras áreas também. E para finalizar, então, existe alguma estruturação assim que é ensinada e que você passa para os seus alunos para que eles estejam na mente assim, chegar na prova e falar assim, eu preciso escrever isso, depois isso e conclui com isso? Em termos de estrutura, o Enem segue uma estrutura comum em relação à dissertação argumentativa, né? Então, a gente começa sempre com a introdução, contextualizando as ideias, contextualizando o tema, e aí nos desenvolvimentos ele precisa trazer um tópico frasal e mostrar qual é a linha de raciocínio que ele está criando em cima das teses que ele está desenvolvendo. O diferencial do Enem é que ele exige uma proposta de intervenção. Geralmente ela é trazida na conclusão, mesmo que ela possa ser trazida em outros momentos do texto, mas o mais indicado é na conclusão mesmo. Então é isso, professora. Muito obrigada. Obrigada. Gostou desse conteúdo? No portal Tribuna Online e no nosso YouTube tem muito mais. Então deixa aqui embaixo o seu joinha e compartilhe esse vídeo com um amigo que também precisa dessas dicas para se dar bem no Enem.